Eu sou Neville d'Almeida, cineasta, artista contemporâneo, escritor, roteirista, fotógrafo e diretor. Eu gostaria de falar, eu fiz alguns filmes, fui autor da Dama de Lotação, o segundo filme mais visto da história do cinema brasileiro. Nosso filme A Dama de Lotação foi lançado em 1978 e passou 35 anos, 35 anos até 2010, na verdade 32 anos, para aparecer algum filme que fez mais do que A Dama. Só que tem que, quando eu fiz A Dama, o Brasil tinha 90 milhões de habitantes. Quem bateu o nosso filme foi quando o Brasil tinha 220 milhões de habitantes. Proporcionalmente, com o resultado das pessoas que foram ao cinema, que compraram ingresso e que viram o filme, a proporção é brutal. Se fosse fazer o que a Dama fez hoje, eu ter que fazer 25 milhões de espectadores. É o que não foi feito ainda, mas é o que eu vou fazer com o meu próximo filme, A Dama da Internet. Mas vamos aproveitar que nós estamos aqui nesse lugar cheio de filmes. É um lugar maravilhoso, é um sonho para qualquer artista poder ter tantos filmes para ver. E eu vou escolher aqui alguns filmes para poder falar deles. Estou procurando aqui e não achei ainda o filme de Pasolini, o Teorema, viu? Que é muito importante também. Eu gostaria de dizer que esses filmes foram feitos por grandes artistas e que eu acho e defendo o cinema de arte, o cinema de artista fazendo arte, e não esse cinema comercial que está muito acostumado por todo mundo. Essa é a coisa mais importante de falar. Eu queria falar da Máquina da Maldade, de Orson Welles. Esse filme tem uma tradição, ele tem o mais longo traveling da história. Esse filme tem um plano que começa nos Estados Unidos, na fronteira com o México, ele começa nos Estados Unidos e acaba no México num plano só. Entendeu? Um traveling que dura 10 minutos. Fundamental a fotografia de Greg Toland. Muito importante. Os filmes são. Os filmes se tornam conhecidos na medida da categoria da linguagem e da força artística, cultural e social que eles representam. Eu tenho aqui Michelangelo Antonioni, Aventura. Aventura é um filme sobre a comunicabilidade. O Antonioni pensava muito na comunicabilidade, na dificuldade de comunicar, na dificuldade do ser humano se comunicar com outro ser humano. E na Aventura é um filme de uma história que uma pessoa desaparece. E essa é uma história maravilhosa que vira um mistério e que conduz o filme inteiro. Eu tenho aqui também Glauber Rocha, um gênio do cinema, não é isso? Glauber Rocha, nesse filme Terra em Trânsito. Não tem nenhum desses efeitos, não tem nenhuma dessas armações que falam ultimamente. Existe aqui é talento. Isso é muito bom. Eu tenho aqui também esse filme, Rio, Babilônia. Outro dia me perguntaram qual o melhor filme que eu já vi na minha vida. Essa é uma pergunta muito difícil. Qual o melhor filme que você viu na sua vida? E é uma pergunta difícil de responder também, que existe uma qualidade muito grande no cinema. Existem muitos bons filmes, existem obras-primas, mas eu quero falar duas coisas. A primeira coisa é que os melhores filmes ainda não foram feitos. Esse é um desafio para os cineastas. Os melhores filmes ainda não foram feitos. Eu queria dizer que, para mim, o filme que mais me impressionou e que eu agradeço a Deus todo dia eu acordo, ajoelho e agradeço a Deus por ter feito Rio Babilônia, por ter me dado esse talento, essa capacidade
de conseguir fazer dessa sensibilidade, dessa invenção que é a Rio Babilônia. Então existem realmente grandes filmes, grandes diretores, são sempre os mesmos, estão sempre falando dos mesmos. O cinema é a arte da imitação, estão sempre imitando. Mas o que eu quero colocar aqui com muita clareza é que não existe na história do cinema, nos 130 anos do cinema, o cinema foi inventado em 1895, estamos em 2026, são 131 anos de cinema. Não existe em 131 filmes de cinema um filme como Rio Babilônia, com essa força, com esse impacto, com esse volume, com essa coisa devastadora, com essa coisa jamais vista no cinema, com essa liberdade e com essa criatividade. É um filme de invenção, é um filme de criação, e como eu digo sempre, eu aconselho a todos a assistir Rio Babilônia, não com o olho dos moralistas pobres. A gente tem no nosso país e no cinema mundial um preconceito muito grande sobre a sexualidade. A sexualidade virou um problema, que o cinema é uma arte burguesa, não é? Careta, vigiada, censurada e protegida. E os grandes filmes também é a mesma coisa. Nunca vi na história do cinema mundial um filme como Rio Babilônia, e quero terminar isso aqui aconselhando a todos a assistir, e depois assistir outra vez, e depois outra vez, e depois dizer o que é parecido com o Rio Babilônia, com o que é que isso parece, quando foi feita alguma coisa parecida com isso. Eu me despeço com essa coisa aqui.